bom que você veio, que estamos juntos mais uma vez para recebermos mais dessa verdade, dessa graça, dessas coisas boas que Cristo já conquistou para cada um de nós. E Ele tem uma expectativa que nós venhamos, no bom sentido, usar e desfrutar de tudo aquilo que Ele fez. Até a semana passada a gente estava naquela série sobre as parábolas de Jesus. Eu aprendi demais sobre algumas parábolas ali. Se você não assistiu, não participou de todas, assista, porque vale muito a pena. E nós vamos começar uma série nova agora, que vai falar sobre a humanidade de Jesus. Esse Jesus que era filho de Deus, esse Jesus que era 100% espiritualmente perfeito, mas ele tinha uma carne que era perfeita, ele tinha uma alma que era perfeita, mas por estar nessa terra imperfeita, ele passou por situações que você e eu já passamos ou ainda vamos enfrentar. Então, nesses próximos, talvez 4 domingos, nós vamos falar sobre essa humanidade de Jesus. Eu chego a dizer, no bom sentido, até uma fragilidade dele. Até ele se mostrando assim, eu sou também, enquanto eu estive aqui nessa terra, eu estava vestido de carne e de sangue, vestido de um corpo, revestido de uma alma, que são os sentimentos, as nossas emoções, vontades, desejos. Enquanto eu estive aqui nessa terra, eu também passei por tentações, eu também passei por dias difíceis, dias maus, eu também senti algumas coisas que vocês, seres humanos, sentem. E qual que é o propósito dessas ministrações? Para que você talvez não venha se cobrar tanto. Sabe os dois lados da moeda? Homem não chora, principalmente se ele é crente. Então o crente, ele é praticamente um super-homem. Não somos. Falo já não somos, porque eu me incluo nisso. Não somos super-homens. Vocês, mulheres, não são as mulheres maravilhas. Nós não temos todo essa condição de vivermos independente de qualquer circunstância, obstáculo, isso, aquilo. Nada disso não nos abala. Abala sim. Então, de um lado, nós somos assim, mas de outro lado, eu quero que você... Peraí, tá bom. Jesus disse, nós vamos ler um texto aqui, no mundo nós vamos passar por aflições. Existirão dias ruins, dias maus, dias difíceis, mas então, já porque Jesus também chorou, eu vou viver chorando? Não, eu posso passar por momentos assim, dias assim, situações, semanas assim, mas esse não é o plano de Deus, isso não é o ideal de Deus. Então, baseado no que Ele fez, eu vou me revestir, me fortalecer e bola para frente. Amém? Em nome de Jesus, as coisas vão mudar. Tem coisas que serão mudadas, tem coisas que não serão mudadas, mas eu vou mudar a minha vida, eu vou continuar prosseguindo, uma página virada, e dia após dia vai ser assim, em nome de Jesus. João 16, o que diz? Jesus falando com os discípulos, ele fala assim, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, vocês serão perseguidos, vocês vão ser atribulados, para que vocês tenham paz. Isso vai acontecer. Nesse mundo, enquanto você e eu vivemos nesse mundo, nós sofreremos algumas aflições ou tribulações, mas tenha fé e coragem, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele chama os discípulos, fala de algumas coisas com eles a respeito daquilo que eles iriam passar, daquilo que eles iriam experimentar, principalmente depois da partida de Jesus. E fala, vocês vão ter dias difíceis, vocês serão perseguidos, vocês serão atribulados, existirão dias que a temperatura vai esquentar, existirão dias que você vai chorar, você vai ter perda, você vai ser o causador do choro, ou você vai chorar baseado em outras circunstâncias que não estavam no seu controle. Vocês vão passar por situações esquisitas, porque esse mundo não está no controle, no domínio 100% de Deus. Pastor, quando Deus criou o mundo, a terra, plantou tudo, organizou tudo, cria o homem, coloca esse homem num jardim perfeito e dá autoridade para ele, e dá agora livre-arbítrio. Ô Adão, deixa eu te falar uma coisa, você está vendo que está tudo pronto? Estou. A chave do paraíso está nas suas mãos. Você é responsável agora, Adão, para zelar, ou seja, você é um zelador, você não é o dono, você é o zelador, você é o administrador
dessa bagunça aqui, bem organizada, que eu criei para você. E você vai ser um lavrador, você vai administrar, você vai produzir daquilo que já está sendo produzido. Você está vendo que as árvores já estão dando frutos? Sim. Quando você colher desses frutos, você retira um pouco e replanta, e vai cuidando, e vai para que continue funcionando. A partir de agora está nas suas mãos. O que Adão fez? Pisou no tomate. Aí agora, a partir de agora, quem que governa esse mundo? Não é Deus. O governo não está nas mãos do Senhor. Por isso que tem pessoas, eu não entendo porque, se Deus existe, se Deus ama, por que o mundo está assim? Porque esse mundo, quando eu falo mundo, é o sistema, a forma de governo, a forma com que é administrado, as tragédias que nós vemos, as guerras, as fomes, as doenças, esse monte de coisa errada que existe no mundo, o tanto de corrupção, esse desespero por dinheiro e poder e fama e sucesso, muitos valores invertidos, e nós nos indignamos porque isso não é o padrão de Deus, esse não é o mundo. Ele foi criado por Deus, mas ele não é mais governado por Deus. Isso é tão claro que na chamada tentação de Jesus, o diabo aparece, e uma das tentações dele, ele pega e fala assim, ele mostra para Jesus o reino dessa terra. Não é o reino dos céus e da terra. Ele mostra o reino dessa terra e fala, esse reino me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou. Então você precisa entender que nesse mundo, nesse sistema, nesse padrão que gera o mundo, que governa o mundo, esse não é o padrão de Deus. Doença não é padrão de Deus, morte não é padrão de Deus, fome, miséria, enfermidade, um monte, isso não é o reino de Deus. Isso é o reino da terra que não é governado mais por Deus. Então, e aí, pastor, parece que a notícia é só ruim até agora. Não, mas você que já nasceu de novo, nós que já nascemos de novo, nós não só podemos, mas nós devemos agora implantar na nossa vida e ao nosso redor o reino de Deus. Manifestar nessa terra a forma com que Deus desejaria que o reino, que essa terra fosse estabelecida. Talvez, não sei se é daqui 1 mês ou 2 meses, nós vamos aprender algo muito bacana a respeito disso, sobre a manifestação do reino de Deus. Qual que é o seu papel? Qual que é o meu papel? Qual que é a tua praia? Qual que é a tua área? Na onde que Deus tem essa expectativa que você manifeste o reino dele? Pastor, mas eu não sou pastor, eu não tenho nada com igreja. Mas quem disse que você não tem um chamado fantástico de Deus para manifestar o reino dele no local que você trabalha, na família que você vive, na cidade que você está estabelecido? Daqui 1 mês, eu não sei se é daqui ou 2 meses, nós vamos entrar num padrão, num lugar muito bacana, que você vai se sentir tremendamente útil nas mãos do Senhor e também se sentirá responsável. Deus tem uma expectativa na minha vida. Na onde você trabalha, na empresa que você trabalha, na empresa que você, seja patrão, seja empregado, no lugar que você administra, no seu nicho, nos seus próximos, Deus tem uma expectativa que você seja um influenciador na vida daquelas pessoas, um influenciador de Deus. Hoje tem o influenciador digital. Não, eu sou um influenciador cristão. Aonde eu estou, o reino de Deus, ele não só pode, mas ele deve ser manifesto. Ele deve ser expandido, estabelecido nessa terra. Nesse mundo que não é o mundo governado pelo Senhor, nós vamos passar por isso. Por quê? O que nasceu de novo no Marcelo há 21 anos atrás? Foi o meu espírito. Meu espírito que estava morto, ele renasceu, ele nasceu de novo. Mas a minha alma, pensamentos, desejos, vontades, emoções, e a minha carne, o meu corpo, não nasceram de novo. Por isso que nesse mundo nós ainda passaremos por tribulações. Pedro, fica descansado, cara. O espírito está pronto, 100% pronto. Você nasceu de novo, você me recebeu, você se batizou, trazendo para o nosso contexto hoje. Você creu em mim, você recebeu o que eu fiz, você é perdoado e justificado, e demonstrou isso através do batismo nas águas. Marcelo, não precisa fazer mais nada. Agora cuida da tua carne, cuida da tua alma, para que você, nesse período aí de
sei lá, 80, 100 anos, nesses 80, 90 anos que você vai viver nessa terra, você não só viva bem, mas que as pessoas que estiverem ao seu redor também possam experimentar dessa graça, desse favor de Deus na vida delas. No mundo você vai ter aflição, mas deixa eu te falar uma coisa, tenha fé e coragem, garra firme aí. Baseado em quê? No teu braço? Não, baseado em mim, porque eu venci o mundo. Olha o que está escrito em 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então quando Jesus fala, Marcelo, você vai passar por tribulações, mas não fique parado na tribulação. Você vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai se sentir frustrado, vai ter dia que você vai fracassar, vai ter dia que você, é o que eu falei, você pode causar choro na sua vida, Marcelo, ou vão ser situações que podem trazer choro para a tua vida. Tem coisa que não está no nosso controle. Mas Marcelo, não fique só nesse lugar. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Mas baseado em quê, Jesus? Baseado em mim. E o que é basear a sua vida em Cristo? Saber o que Ele fez. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, o que é fé? Saber o que Ele fez, acreditar no que Ele fez e declarar e pontuar a sua vida baseado no que Ele fez. As minhas decisões, as suas decisões precisam ser pautadas naquilo que Jesus fez e que Ele espera que você e eu também venhamos fazer. Isso vai me levar ao quê? Não está bacana, não está 100%, mas eu vou continuar avançando, eu vou continuar progredindo. Eu preciso, você e eu, nós precisamos saber quem é Jesus. Para muitos, tem um texto aqui que eu até separei, Mateus, olha o que está escrito, Mateus 16. Quando chegou Jesus à região de Cesaré de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vocês estão andando comigo, quem eu sou para vocês? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Bar-Jonas, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, isso não é natural, mas o meu Pai que está nos céus que revelou isso para você. E por causa dessa revelação eu te digo, Pedro, que eu vou edificar a igreja sobre a tua vida. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa revelação, Pedro é uma pedrinha de uma rocha, baseado na revelação que você tem de mim, que eu sou a rocha, eu sou uma pedrinha. Sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Quem é que vence o mundo, senão somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu imagino que quase que 100% das religiões, sejam A, B, X ou Y, Jesus ele tem uma posição. Para uns ele é um profeta, para outros ele é um guia evoluído, para outros ele é salvador, mas também tem o lado do homem, ou o lado do santo, ou o lado da igreja, ou o lado da mãe de Jesus. Por isso que Jesus fala, e para vocês, quem que eu sou para vocês? Simão, Pedro, pega e fala assim, eu sou o Cristo. Quando Jesus ele se torna o nosso Cristo, ele se torna a promessa, o cumprimento da profecia de que um dia viria o Filho de Deus, ele seria o ungido, o Messias, o Cristo, o escolhido, o separado, o que foi escolhido, foi separado e foi capacitado. Para quê? Para trazer o tempo da graça, o tempo do favor, não é mais o tempo da lei. Aquele Jesus que ressuscita mortos, o Cristo ressuscitaria mortos, o Cristo daria visão aos cegos, o Cristo colocaria os oprimidos em liberdade. Então existia uma expectativa que ele viria. Então quando Jesus fala para vocês, quem que eu sou? E hoje Jesus fala para você que está aqui, para você que está em casa, quem é Jesus para você?
Jesus, ele precisa ser o Senhor, o meu dono, ele precisa ser o meu Salvador, aquele que me salva, ele precisa ser o Cristo, porque quando fala que é o Filho de Deus, não é um dos filhos de Deus, ele é o, e ponto. E como único, ele é herdeiro, e herdeiro de todas as coisas, e ele deseja agora repartir com você e comigo autoridade e poder. E esse Jesus, apesar de ser tudo isso, enquanto ele esteve nessa terra, ele era também humano. A Bíblia diz que ele assumiu, ele tomou uma forma de homem, ele assumiu uma forma humana. E nessa forma humana, hoje nós vamos falar de um Jesus que chorou. Um Jesus que quando ele viu uma situação, ele se compadeceu, ele ficou indignado, ele falou, e agora? A Bíblia fala em João capítulo 11 da história de Lázaro, Maria e Marta. E é interessante que fala que Jesus amava aquela família. João 11 diz que Jesus amava Marta e a sua irmã Maria e amava também o seu irmão Lázaro. Às vezes nós, se Deus me ama, por que isso está acontecendo? Porque nós estamos nesse mundo. Esse mundo ele não é perfeito, ele nunca vai ser perfeito. Esse mundo ele não vai... Nós estamos contra o mundo. Não é fácil viver nesse mundo. A gente vê quantas atrocidades, a gente vê quantos valores invertidos. E a gente olha, mas espera aí, eu sou um cristão, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, que Ele é o Cristo, mas às vezes tem coisa que não fecha, a conta não fecha. Por quê? Porque nós estamos ainda nesse mundo. Esse texto fala que esse Jesus que amava a família toda, ele recebeu talvez um WhatsApp hoje em dia. Falou, Jesus, sabe Lázaro? E é bacana ter ver se fala, Lázaro a quem tu amas. Para diferenciar, para destacar, fala assim, ó, você ama ele, Jesus. Ele está enfermo, ele está doente para caramba. E aí Jesus pega e fala, ok, beleza. E a Bíblia diz que demora 2 dias para Jesus chegar até aquele local. E ele fala até de se alegrar, ele fala assim, eu até me alegro de não estar lá, porque vocês vão experimentar uma coisa que vocês não viram até hoje. E os discípulos não entendem nada daquilo, ele fala que estava dormindo, depois fala, não, ele morreu mesmo. E aí Jesus vai em direção à aldeia, à cidade que estava todo mundo ali, e aí Jesus vai chegando na cidade, aí de repente aparece Marta, uma das irmãs, e fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala, mas tudo bem, eu não estava, mas eu sou ainda a ressurreição e a vida, o negócio pode mudar, você crê? Aí eu creio que você é o Filho de Deus, aquele que viria. Jesus fala, tá, passa, a próxima. E ele continua e já chega a outra Maria, a irmã, e fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala de novo, ele recebe essa mesma resposta novamente, ele fala, nó. E ele vê o clima ali pesado e difícil. Tem um versículo aqui que ele pega e fala assim, sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus, eu gostei dessa palavra, Jesus se indignou no espírito e compadeceu-se, perguntou-lhes, Jesus, aonde colocastes? Eles indicaram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus, quando ele pega, vê Marta, ele vê Maria, ele vê aquela situação, e eu gostei demais dessa palavra, quando ele fica indignado no espírito. O que é indignação no espírito? É uma indignação assim, o que é indignado? Eu não concordo com isso. Isso não faz parte dos planos ou do projeto ou do reino de Deus aqui nessa terra. Morte para Jesus não fazia parte. Doença para Jesus não fazia parte. Pessoas enfermas, oprimidas, demônio, miséria, nada disso nunca fez parte do plano de Deus. Por isso que ele fica indignado. No espírito ele fala, isso não está certo. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é isso. Quem somos nós? Quando nós sabemos quem é Deus, quando nós sabemos que Jesus é o Cristo, e nós vemos situações nas nossas vidas que trazem choro para nós, que trazem derrota, que trazem perdas para nós, quais são as nossas reações, ou qual é a nossa reação? A reação de, está escrito no mundo tereis aflições. Isso é um lado da moeda. Do outro lado da moeda é, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha fé, eu venci o mundo. Quem somos nós? Nós indignamos no espírito
ou às vezes nós nos indignamos ou indignamos contra Deus. Deus, por que você deixou isso acontecer? Você não vai fazer nada. A indignação de Jesus não foi contra o Pai, foi contra a circunstância. A indignação dele foi assim: isto não faz parte do plano original do meu Pai. Quem somos nós quando as perdas acontecem? Quando nós sofremos derrotas que nós causamos ou uma situação do mundo causou? Nós ficamos indignados ou, é para a glória do Senhor? É? Tem crente, tem cristão até hoje que acha que enfermidade é obra de Deus para ensinar, para corrigir, para disciplinar filho, porque não é filho, não é membro de igreja. Você disciplina teu filho com enfermidade? Então por que as pessoas acham que Deus, que amou a você e a mim de tal maneira que deu o único filho dele, ele vai nos disciplinar, ou nos ensinar, ou nos corrigir com enfermidade? Nós temos que nos indignar em relação às enfermidades. Indignar no Espírito significa: isto não faz parte do plano original de Deus para a minha vida. Então eu tenho duas situações, eu tenho duas opções. Eu posso até mesmo me indignar, isso daí não faz parte de Deus, mas quer saber de uma coisa? Aleluia, glória a Deus, e eu vou tocar a vida desse jeito. Ou fazer o que Jesus fez. Jesus, ele fica indignado, ele se compadece, e chega e fala assim: cadê? Na onde que ele está? É mais ou menos assim. Irmão, é claro, Jesus está num outro patamar, mas nós precisamos entender que esse mesmo Jesus está dentro de nós. Não somos nós que vamos fazer as coisas, é Ele que vai fazer através de nós. E aí Jesus fala assim: cadê o negócio? Cadê? Onde que Lázaro está? Aí eles pegam e falam assim: está naquele lugar lá, olha o que está escrito. Jesus, então novamente Jesus se indigna em seu espírito, e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, porque já passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde um homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças, porque sempre me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falei isso por causa das pessoas, por causa da multidão que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E ele fala isso daqui: e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano, e Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Depois continua outro. Jesus, então, ele fica indignado dentro dele, ele fala assim: isso daqui não faz parte do plano de Deus. O plano de Deus não é que as pessoas simplesmente, talvez ali com seus 40 anos, morra. O plano de Deus é que a pessoa, o plano original era que não morresse, por isso que existe um céu. E aí depois esse plano que foi maculado, pelo diabo, as pessoas passaram a viver 80, 90, 100 anos. Mas aí no meio do campeonato morreu? Não, tem uma coisa errada aí. Isso daqui não faz parte do plano de Deus, então ele se indigna. E aí ele parte para cima do problema, ele não parte para cima de Deus. Ele não parte para cima de responsáveis, ele parte para cima: cadê o problema? Onde está o problema? Como nós reagimos em relação aos problemas das nossas vidas? Deus é o responsável? Não. O diabo é o responsável? Sem dúvida alguma. E o que nós temos feito com a responsabilidade do diabo? É assim mesmo? É normal? No mundo tereis aflições? Jesus, ele vê toda aquela situação, vai e fala: cadê? Está lá dentro daquela gruta que tem uma pedra tampando a gruta, porque já faz 4 dias, já está até cheirando mal. Jesus, ele fala: tá bom, então tira a pedra que eu preciso entrar em contato com o negócio ali. Jesus, mas o que é tirar a pedra? Essa incredulidade, esse desânimo,
essa falta de esperança, de expectativa, uma falta de fé. Será que vai mudar? Será que não vai? Será que a circunstância vai mudar? Se eu orar, o que vai acontecer? É mais ou menos aquilo, meu irmão. Não, você já tem. Parta para cima, em nome de Jesus. Eu confesso que nesse padrão aqui, a experiência mais próxima que eu tive foi com meu pai, quando a gente estava na igreja, lá em cima ainda. Quem é mais tempo de casa sabe disso. Numa sexta-feira, estava terminando um culto, e aí, mais ou menos ali assim, onde está o Luiz Fernando? Meu pai sentava na ponta esquerda aqui. Aí, acabando o culto, eu já estava, acho que, dando os avisos. Eu escuto um urro dentro da igreja, parecendo um boi mugindo. Que eu olhei, eu vi o meu pai em pé, e na hora que eu escutei e foquei nele, ele caiu sentado. A Thelma, nesse tempo, ela ainda ministrava louvor. Verônica não tinha crescido ainda. E aí eu cheguei e foi interessante. Então, assim, não estou me gloriando, não. Eu sei que eu tive uma paz. Eu chamei a Thelma e falei assim, vai terminando o culto que eu vou lá. Aí eu desci na beirada e fui lá. Na hora que eu cheguei, meu pai estava branco, amarelo, a boca já tinha perdido a cor, o olho dele virado para cima assim, e ele estava assim, ó. Aí eu cheguei, fiquei na altura dele assim, pus a mão no rosto dele e falei assim, pai, volta. Nada. Falei, pai, volta em nome de Jesus. Ele fez assim, ó. E voltou. O corpo dele, a calça dele, a camisa ficou toda suada. E aí terminou o culto, não sei o quê, os irmãos foram embora. Eu falei, como é que você está? Não, estou bem, não sei o que aconteceu. Pá. Naquela mesma semana ele foi no médico, e aí foi diagnosticado que as carótidas dele, a de um lado era 90% entupida, e na outra estava 75%. O médico falou assim, o que ele estava tendo era tipo um AVC, ou que depois ia gerar uma parada cardíaca, porque o sangue ia parar de circular, e tanto é que depois ele colocou 2 stents no pescoço aqui. A oração, Deus faz alguma coisa. Eu confesso que eu não fiz isso programado. Eu confesso que isso saiu da minha boca. Não foi nada programado. Foi algo aterrorizante. Mas que eu vi uma situação e falei, eita, negócio parece que funciona. Quer ter mais uma? De jeito nenhum. Já aprendi. Quais têm sido as nossas orações? Deus, você não vai fazer nada? Deus, até quando que a situação vai estar desse jeito e você não vai fazer nada? A tua palavra diz que você me ama, olha a pitanga que eu estou vivendo, olha o perrengue que eu estou passando, que amor que é esse? E ficamos indignados com ele, ao invés de nos indignarmos com a situação, e partir para cima dela sem dó, com voadora, com tiro, com garrafada, com tudo, meu irmão. Jesus, ele chega na situação, alguém pode tirar a pedra daí? Você não acredita que eu posso mudar a situação? Quantas perdas você e eu já sofremos, ficamos tristes, choramos, e não tivemos essa reação. E às vezes a indignação é com quem? É com o governo, é com o fulano, é com o vizinho, é com o patrão, é com o empregado, é com o fornecedor, é com o pastor. Mas e aí? E o problema? E o monte? Você não vai falar com o monte, porque a gente às vezes fala a respeito do monte. Tem de fé como Deus, para dizermos para o monte, não é dizermos sobre o monte. A gente às vezes fica comentando os problemas, comenta até com Deus. Deus, a gente conta a história, né? Deus, você sabe o que eu estou passando, olha aqui como é que está a situação. Olha essa enfermidade no meu corpo. Deus, olha a luta que eu tenho enfrentado. Deus, olha o dinheiro que não chega. Olha a crise, olha isso, olha aquilo. A gente conta uma história para Deus, Deus está lá assim, tá? O que tem de novidade para mim? Eu estou vendo tudo isso. De um lado, eu não sou o responsável por isso. De outro lado, eu já te dei autoridade, Marcelo. Pô! Jesus um dia chama os discípulos, e os discípulos não conseguem expulsar um demônio na vida do menino lá.
E aí Jesus chega e fala assim: até quando vocês vão sofrer? Até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, até quando eu vou ter que fazer por vocês? Não que agora a gente faça. Nós fazemos no nome dele. Em meu nome os sinais seguirão. É ele que sempre fez. Mas agora, fisicamente, somos nós que fazemos no nome dele. E ele está esperando isso da minha vida, da sua vida. Porque as perdas, elas ainda existirão. As mortes existirão, as perdas de emprego, as perdas disso, as coisas que nos acarretam, que nos trazem choro, que nos trazem tristeza, enquanto estivermos no mundo, isso vai acontecer. A questão é quanto nós vamos tolerar ou permitir isso nas nossas vidas. Quanto tempo nós vamos ficar chorando e às vezes indignado com a situação e Deus não vai fazer nada? Não, deixa eu te dizer uma coisa, Ele não vai fazer nada. Porque Ele já fez tudo e falou: está na tua mão, cara. Bota para quebrar agora. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e agora eu te dou a minha vitória. Agora eu compartilho da minha vitória. Agora eu compartilho com você o meu nome, o meu sobrenome, o meu sangue, o meu poder, a minha autoridade. E o que nós estamos fazendo? Aí, às vezes arranja até mais um ou outro para chorar junto, para se compadecer junto. Existirão dias difíceis? Sim. Existirão momentos que fala: pô, sim, é tempo de chorar? Chora. É tempo de ficar meio esquisito? Fique. Mas, pronto, chega. É o Davi. Vai, Davi, enquanto o menino estava morto, você estava vivo, você estava aí clamando, não sei o que, agora que morreu, não, agora eu virei a página, vou tocar minha vida. Por quê? Porque eu vou ficar chorando? Eu vou ficar lamentando? Eu tenho uma vida ainda para viver. Vocês podem achar que, né, parece assim, quando o pastor fala, e é uma experiência bacana dessa, você acha que, ei, no hospital, há 2 anos atrás, daqui 2 semanas faz 2 anos, teve dia de eu chorar sozinho, de eu desesperar, de eu ficar com medo, de eu ficar inseguro, de eu falar assim: o que vai, se esse resto de Marcelo sair daqui, vai sair o quê? Eu vou ser de novo produtivo? Eu vou ter de novo vida? Ou vai ser uma coisa? E teve dia de eu chorar, teve dia de eu desesperar, teve dia de eu ter medo, teve dia da fé, acho que desse tamanho, incredulidade desse tamanho. Eu tinha opção. Vocês estavam firmes, a Thelma estava mais firme do que nunca. Vão agarrar nesse trem aí. Vamos mudar essa situação, vamos mudar essa história. Então nós precisamos disso. O quê? Existirão dias de choro? Sim. Jesus chorou? Sim. Só que existia uma indignação dentro dele. Ele falou assim: isso não faz parte do padrão do meu Pai para a minha vida, nem na vida de ninguém. Pastor, então no mundo não vai ter morte? Vai. Nós teremos perdas? Sim. As pessoas que, né, por último, infelizmente, foi a nossa irmã que partiu por causa dessa desgraça desse Covid. Tem gente que acha que esse desgraçado do inferno desse Covid, acha que isso é Deus punindo a terra. Fala perto de mim, não. Eu vou ficar indignado com você, eu vou partir para cima. Cadê? Ei, que Deus é esse? Deus agora está matando. Deus agora está trazendo enfermidade. Deus agora está destruindo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. De qual lado que nós vamos ficar? Não se engane. Não seja enganado. Eu não posso ser enganado que coisas ruins também procedem de Deus. Não, coisa boa procede de Deus, coisa ruim procede do diabo. E em relação às coisas do diabo, Deus me deu autoridade. O que eu tenho feito com a autoridade dele? Amém? Em relação a esse choro de Jesus, ele chorou, ele se compadeceu, só que ele ficou indignado. E ele partiu para cima e falou assim: vem. No padrão dele não tinha nem morte. Jesus era pensa num cara que desmontava, que arrebentava com velório, era Jesus. Tinha lá velório, cadê? Está lá, acabou o velório. Jesus era desse jeito. Nesse padrão, eu não sei, eu já escutei muitas pessoas que já estiveram nesse lugar.
Confesso que eu nunca tive essa experiência. Mas em outras áreas de choros, outras áreas de perdas, moço, você e eu, nós temos que avançar. Nós temos que, sabe, com força, com vontade, com indignação no espírito, não aceito que seja desta forma. Amém? Quero te falar agora sobre um choro, não de Jesus, o choro de Pedro, mas a reação de Jesus. Porque esse também seja um choro que nós comumente, às vezes, cometemos, né? Nós somos os autores desse choro. Nós mesmos que geramos esse choro. O choro de Jesus não foi ele que gerou. A circunstância, de repente, cai de paraquedas para ele. Agora, o de Pedro, foi ele que correu atrás disso. E Pedro convivendo com Jesus, um dia Jesus fala, já estou chegando o dia da minha partida, e muitos vão se escandalizar, muitos vão ser espalhados, e muitos não vão ficar comigo. Aí já começa o Pedrão. O Pedrão fala assim, nada, ei, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim não. Pode ser até que as pessoas te abandonem, mas você não conhece eu, Jesus. Eu não te abandono. Ele fala assim, ô Pedro, para com essa bobagem, que você não sabe quem que você é. Jesus, você que não me conhece, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou disposto, Jesus, eu te amo tanto, Jesus, porque o Pedro chega e fala assim, pode ser que até os outros te abandonem, mas eu, sem chance. Eu sou diferenciado. Eu sou o cara. Ele falou, Pedro, para com isso. Jesus, deixa eu te dar uma notícia. Eu sou capaz de entregar a minha vida por causa de você. Aí Jesus para e fala assim, deixa eu te contar uma história. Você vai me negar, Pedro, sabe quantas vezes? 1, 2 e 3. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele fala assim, você está enganado. Eu morro, mas eu não te nego. Beleza. Combinado. E passa um dia, passa uma semana, passa um mês, não sei quanto tempo depois, Jesus é preso. Jesus vai lá para o palácio, para o sinédrio, e aí o que acontece? Olha aqui onde que estava o nosso amigão Pedro, o top. Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. O Pedro que andava colado, Pedro agora, entretanto, já estava seguindo mais a distância, que ele viu que o negócio ia pegar para o lado dele. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles também. E uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, acusou. Esse homem, essa mulher falou para Pedro, você também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe, mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou, tu também és um deles. Mas Pedro contradisse, homem, eu não sou deles. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou, com toda certeza também esse homem estava com ele, porque você também é galileu. E aí Pedro exclama, homem, eu não sei do que você está falando. E nesse exato momento, e falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro. Você já imaginou esse encontro, meu irmão? Eu queria sumir. Aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhando diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Eu já chorei amargamente. Eu já chorei por teimosia, por desobediência, por achar que eu dava conta, por autossuficiência, por independência, por arrogância, por um monte de coisa, que é mais... Qual que é a situação? Eu leio a Bíblia, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que está escrito, mas eu vou fazer diferente, porque não vai dar nada, porque eu sou diferente. Pedro, você é igualzinho a eles, vocês vão... Pedro, irmãos, você e eu, nós vamos entender que as profecias do Senhor é como um jogo que já aconteceu. Jesus, ele já viu a situação, não é que vai mudar, ele já viu o que ia acontecer. É mais ou menos assim, Pedro, deixa eu te falar o que vai acontecer daqui 1 mês. É como se Jesus fosse 1 mês, avançou 1 mês ali, pum, ele viu, e agora ele volta e fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu não estou te ameaçando, eu não estou nada, eu estou te falando o que vai acontecer, porque eu já vi acontecendo, Pedro.
Quando a gente lê a palavra, tem muita coisa ali que isso não depende se eu vou fazer ou não vou. Isso vai acontecer. Eu não acredito, mas vai acontecer. Tem muita gente que acha que Deus não existe, é uma opção. Tem muita gente que acha que não existe o inferno, é uma opção. Mas não é porque as pessoas acham que Deus não exista, ou que o inferno não existe, que Deus deixou de existir, ou o inferno deixou de existir. Pessoas igual um avestruz que enfia a cabeça na terra, num buraco, e ninguém está me vendo. Cara, está todo mundo te vendo. Só você que não está vendo. Mas está todo mundo vendo. As coisas vão ser desse jeito, mas eu não concordo. Não é porque eu concordo ou não concordo que as coisas vão passar a acontecer ou não vão. Está escrito. Jesus diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, qual que é o bacana nisso tudo, Marcelo? Cola na palavra, porque a palavra ela vai se cumprir. Fica do lado dela, fica do lado de Deus, porque as coisas de Deus vão acontecer desse jeito. Pedro falou que não é assim não. Ele falou, Pedro, aqui vou negar nada. Beleza. E aí vem um choro amargo. Eu já tive choro amargo na minha vida. Eu gerei amargura na minha vida, por desobediência, por teimosia, por burrice, por ignorância, por tudo. O diabo, meu irmão, a coisa que ele mais gosta é uma pessoa ignorante. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, porque é muito fácil. Eu não tenho conhecimento nenhum da turbina de um avião, você tem? Descubra a vontade do Senhor. Descubra a palavra do Senhor. Para quê? Para você identificar o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem. E depois que você descobrir a vontade do Senhor em relação àquele assunto, cola nela, gruda nessa palavra, nessa verdade, porque essa é a verdade. Você e eu podemos até não gostar disso. Pode não ser até a nossa escolha. Mas que vai ser daquele jeito? Vai. Por quê? Porque Deus disse. E muitas coisas que Deus disse, Ele disse porque já aconteceu. Para Deus já teve arrebatamento, para Deus já teve galardões e tribulação, para Deus já teve Armagedon, reino milenar, para Deus já existe a nova terra e o novo céu, para nós ainda não. Nós estamos no tempo ainda, nós estamos caminhando, mas para Ele já aconteceu tudo. Por que a Bíblia é escrita do início ao fim da terra? Você já parou para pensar nisso? Porque para ele tudo isso já aconteceu. Era como se Pedro, por exemplo, Apocalipse, Deus chama, é uma visão que Deus dá para João, é mais ou menos assim, João, senta aí que eu vou passar um filme aqui para você. Esse filme aqui para as pessoas é um filme de ficção científica. Esse filme ainda vai acontecer. Esse filme aqui é futurista. Para mim, João, já aconteceu. Então você só escreve o que vai acontecer, mas que vai ser desse jeito, vai. Eu não concordo, é uma opção, por isso que nós temos livre arbítrio. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele ouviu uma palavra de Deus e falou, não concordo. Eu não sou assim. Não é desse jeito que vai acontecer. Pedro, Jesus, não vou te deixar. Falou, beleza. Quantas vezes nós já deixamos Jesus, irmãos? Quantas vezes nós negamos Jesus? Quando fala, eu não conheço Ele. É claro, se você conhecesse, Marcelo, você não faria isso. Às vezes temos atitudes, tomamos decisões como pessoas que não o conhecem. Porque se nós o conhecêssemos de fato e de verdade, não escolheríamos ou decidiríamos dessa forma que escolhemos e decidimos. Quando diz, eu não sou dele, eu não faço parte dele, realmente, se você fizesse parte do jeito que você diz que faz, Marcelo, você estaria próximo e não distante. E o que eu quero dizer com tudo isso? Jesus chora, Pedro chora amargamente, Jesus ali ele é entregue, e ali ele morre, e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, Marcos capítulo 16 diz assim, aparece para as mulheres, e fala assim, agora ide,
né? Isso daqui é o anjo falando para as mulheres. Fala assim, agora vocês vão, Jesus ressuscitou. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Eu amo isso daqui. Fala para os 11 e especificamente fala para Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para Galiléia, e lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Fala para Pedro, não deixe de falar para Pedro, não. Chega lá, estarão os 12, os 11, porque como é que ele chamou outro lá? Judas já tinha feito bobagem. Então fala para os 11 discípulos, fala para os 10 e fala para Pedro. Eu acho que se eu fosse o Pedro, talvez o sentimento seria assim, não há quem me encontrar, ele vai arrebentar comigo. Porque ele viu tudo acontecendo. Ele viu que eu estava afastado, ele viu que eu já estava longe, ele viu que eu neguei 3 vezes, ele me olhou. Quando diz ali, ele olhou diretamente nos olhos. Rapaz, imagina, eu acho que eu desmontava, eu virava uma ameba ali, uma geleia, desmontou, porque você já imaginou o olhar, mas por que não aconteceu? Porque não foi o olhar de Pedro foi de culpa. Mas o de Jesus foi de julgamento, acusação? Jesus, ele ressuscita, fala para Pedro, que eu quero encontrar com ele lá. E é bacana que aí no capítulo 21 de João, Jesus, ele já ressuscitou. Os discípulos, como é que eles estão? Estão vivendo a velha vida. Pedro com os discípulos, os pescadores ali principalmente, vamos voltar a viver a nossa velha vida, porque aquele Jesus que dizia que era o Filho de Deus, que isso, que aquilo, parece que não aconteceu nada, já é o 3º dia, parece que não apareceu. Então vamos voltar à velha vida, e eles voltam para a sua velha vida. E é bacana que Jesus está na praia, e ele grita para os pescadores, e aí, pegaram alguma coisa aí? Eles falam nada. Aí Jesus, por isso que Deus é Deus, né, irmãos? Porque se fosse o Marcelo, ele ia falar assim, bem feito para vocês. Pegou nada, passamos a noite inteira, azar de vocês não creram. Aí, o que acontece? Voltaram à velha vida. Jesus pega e fala assim, lança a rede para o lado direito. E aí a Bíblia diz que eles lançaram e encheu o barco. Aí é mais ou menos assim, peraí, isso daí me lembra alguma coisa. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, com os pescadores, foi exatamente nisso. Vocês pegaram alguma coisa? Nada. Então volta e lança a rede no profundo. E quando eles enchem o barco. E agora o mesmo Jesus, um Pedro que traz Jesus, que nega Jesus, que por 3 vezes eu não sei, tem raiva de quem sabe, não quero saber dele. Esse mesmo Jesus, ele pega e fala, não pegaram nada, não. Eu estou aqui para que a pesca de vocês seja abundante sempre e de novo. E aí quando Pedro vê a situação, ele fala, é ele. E aí ele pega e volta correndo, ele pega, põe a roupa dele e pula na água e vai nadando em direção a Jesus. E quando ele chega, Jesus fala assim, traz uns peixinhos aí. Vamos fazer aqui, eu falo, né? Um Macfish, pão com peixe. Jesus já estava esquentando a brasa, vamos fazer um trem aqui, vamos ter uma comunhão aqui, porque está tudo bem, a palavra está se cumprindo, as coisas estão acontecendo, beleza? E aí ele pega e chama Pedro para um particular, e talvez Pedro fale assim, agora eu não escapo, agora ele vai pegar pesado, porque lá atrás ele tinha falado um negócio para mim, lá atrás ele tinha falado que eu tinha um dom, que eu tinha um chamado, lá atrás ele falou para mim que eu seria um pescador de almas, um ganhador de homens, que eu faria uma obra maravilhosa, mas depois dessa cachorrada que eu aprontei aqui, eu tenho certeza que agora não tem jeito mais, e ele está me chamando no escritório, eu tenho certeza que agora eu vou ser demitido. E aí quando ele chama Pedro no escritório dele, olha o que está escrito. Assim, após tomar o desjejum, o café da manhã, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Deixa eu falar uma coisinha sobre a palavra amor no grego. São 4 palavras? Isso. A palavra amor, quando a gente fala amor parece que é amor. Mas no grego tem a palavra amor, que é um amor, que é o phileo, que é o amor de irmão. Existe a palavra storge, com S, que é um amor de família, amor de pai e mãe, de pai para filho, de filho para mãe, de irmãos, igual eu, meu irmão Henrique lá atrás. Existe o amor eros, que é o amor do homem e da mulher. Existe o amor ágape,
que é o amor incondicional, que é o amor de Deus, que esse é o amor do céu, esse é o amor que nós não conhecemos ainda. Nós conhecemos esses 3 tipos de amor. E quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses outros, é mais ou menos assim, do jeito que você falou, você me ama mais do que os outros, você me ama incondicionalmente, é um amor ágape, mais do que os outros. Pedro responde, sim, Senhor, você sabe que eu, filho, eu sou amigo teu. E Jesus fala para ele, cuida dos meus cordeiros. Sabe aquela promessa, aquela profecia, aquele chamado, aquele dom, aquele ministério que eu tinha para você, Pedro, está ainda, viu? Eu só quero que você sintonize a frequência aí que nós estamos, porque lá atrás você falou que você me amava mais do que todos os outros, era um amor incondicional. E o que eu presenciei foi um amor de amizade. Fala para mim, Pedro, quem que é você? Pedro, você me ama incondicionalmente? Jesus, eu sou teu amigo. Aí Jesus vai de novo. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama incondicionalmente? Ágape. Ele afirmou, sim, Senhor, você sabe que eu sou teu amigo, eu te filho, eu sou amigo teu. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. E aí pela 3ª vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama como amigo? E Pedro fica angustiado por Jesus haver perguntado pela 3ª vez se ele amava. Ele falou, Senhor, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu sou teu amigo. E comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus queria com Pedro? Pedro, fica no teu lugar. E nesse lugar teu, Marcelo, que você não me ama incondicionalmente, ainda assim, nesse lugar, eu ainda posso, ainda tenho expectativa, eu ainda desejo fazer uma grande obra nessa terra através da sua vida. Deus, porque eu te amo. Às vezes eu escuto uns louvores, umas ministrações, que eu falo, Jesus, mas mentira pura. Deus, eu te amo mais do que a minha vida. Eu não amo. Não, pastor, meu irmão. Carne, alma, sentimento de preservação. Espiritualmente, sim, mas na carne e na alma, não. Eu sei mais ou menos quem que eu sou. Ainda depois que a gente toma umas tacas na vida, como diz o pastor Célio, a gente dá umas, é menos. Eu achava que eu voava, e não, de andar já está bom. Quanto mais voar. Ele está chamando, ele está falando, Pedro, menos. Você não me ama mais do que os outros. Mas não é porque você não me ama mais do que os outros. Não é porque você não me ama incondicionalmente que eu não tenho um chamado na tua vida. Não é porque você não me ama incondicionalmente ou mais do que os outros que eu não possa te usar nessa terra para que vidas sejam salvas. Deus está falando com você hoje sobre isso. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Entre aspas, Ele sabe. E daí? Ele quer te usar do jeito que você é, do jeito que você está. Ele sabe quem é você. Você precisa saber quem é você. Você acha que você vai chegar num patamar de uau, que você só tira nota 10 e aí sim Deus vai te usar? Ei! Pedro, eu posso te usar, eu quero que você pastoreie, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Mas Jesus, eu não te amo igual eu achei que eu amava. Eu sempre soube disso, Pedro. Eu sempre soube, Marcelo, de quem você é. Eu sempre soube do teu passado. Tem gente que tem vergonha do passado. Tem gente que se esconde do passado. Eu não me escondo, eu sou isso daí mesmo. Ah, mas você tem que ser diferente, você tem que usar uma roupa ou tem que falar de uma forma mais diferente. Não tem, eu sou assim. E Ele me usa assim, Ele me ama assim, Ele quer usar você do jeito que você é. Você não precisa vestir uma fantasia, uma roupa de santidade para o lado de fora. Não, Ele não está atrás disso não. Ele está atrás assim, é isso daí mesmo, o Igor. Ninguém dá nada por ele, mas Deus gosta dele. Já deu sorte, casou com uma mulher bacana. E Deus, Ele ama desse jeito. Atleticana, lá o outro, é galo. Eu falei galo, o outro é galo doido. Eu falei, doido eu ser.
Então nós precisamos, sabe assim, Jesus, eu sou assim. Ele está falando, eu sei. Eu tenho uma obra maravilhosa na tua vida e através da sua vida. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você está chorando, não sei se você tem tido algumas perdas, não sei como é que está sendo a sua vida, não sei o que você está passando. Eu só quero que, de um lado da moeda, qual que é o choro de Jesus? Espera aí, isso daqui que está causando choro na minha vida, isso daqui que está me trazendo tribulação, aflição, não, isso daqui eu posso mudar, eu vou parar com esse trem aqui. Tanto de um lado espiritual e dizer, em nome de Jesus eu não aceito, em nome de Jesus eu não aceito isso na minha vida. E de um lado prático, de um lado, sabe, e aí, o que eu tenho feito para mudar a situação? Então é mais ou menos assim, o cara está desempregado, está ralando, perdeu o emprego, está difícil, aí ele fica indignado com a doença, indignado com o Bolsonaro, indignado com o patrão, indignado com o prefeito. Mas e o que você de prático está fazendo? Está correndo atrás? Está declarando, eu sou mais do que vencedor em todas as coisas? Deus não me fez para viver desempregado, Deus não me fez para viver passando necessidade. Em nome de Jesus eu declaro uma vida profissional e financeira abundante sobre mim. Sabe, e do outro lado, eu estou correndo atrás, estou atrás de emprego, estou me aperfeiçoando, estou fazendo um curso. O outro choro, o choro de Pedro. Quantas vezes nós já negamos Jesus? Quantas vezes nós já fizemos coisa errada, desobedecemos, e nós tomamos decisões e fizemos escolhas que nos causaram choros, que nos causaram tristezas, e ficamos aflitos e atribulados. Quantos? Por isso que eu fiz, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, Deus não tem um chamado mais na minha vida. Tem um versículo que eu amo, Paulo fala para os romanos, ele fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, o que Ele falou, o que Ele programou para a tua vida, independentemente do que você fez ou deixou de fazer, isso ainda está vigorando sobre a sua vida. É igual Pedro, o primeiro encontro de Jesus com Pedro, você será um ganhador de almas, você será um pescador de almas. Pedro, você vai ser um grande homem nessa terra, usado tremendamente para que vidas sejam salvas e restauradas. Pedro caminha, aprende, desobedece, trai, nega, faz tudo errado. Encontro de novo, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Mas eu não sou perfeito, eu nunca esperei perfeição na tua vida. Mas eu te neguei isso, nunca. Pedro, isso fazia parte, eu sabia que você ia me negar. A profecia lá atrás, Pedro, foi, você me negará, e não tinha, você me negará e o teu chamado vai embora. Não, eu sabia que você ia me negar e o chamado continuaria de pé. Você está ouvindo? Não é surpresa para Deus. Eu sabia que você ia fazer isso. Você é homem, você é normal, você é ser humano. Eu sei, Pedro. A minha expectativa não era que você não falhasse, mas a expectativa de Deus é que você e eu não venhamos desistir dele, porque Ele não desiste de nós. Nada do que nós fazemos de errado surpreende o Senhor. Ah, pastor, então vou viver errado. Tem consequência. Quer chorar amargamente? Bata de frente com a palavra, teime com a palavra, vai chorar. O amor de Deus permanece o mesmo, mas precisa chorar? Precisa ralar? Vamos adorar o Senhor e permitir que essa graça, que esse amor, essa unção de restauração, de autoridade recaia sobre a tua vida. Essa graça, esse poder recaia sobre a tua vida, em nome de Jesus.